Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Hoje iremos continuar com a parte 2 de Jesus Cristo, um Salvador Perfeito, de John Bunyan. Sim, então estamos indo já para o primeiro capítulo, lembrando que a parte anterior foi a introdução, né? Então ele diz aqui: começaremos tratando da intercessão do Salvador, mostrando em primeiro lugar o que essa intercessão é, em segundo lugar, pelo que Cristo intercede, e em terceiro lugar, o que deve ser inferido a partir da intercessão dele por nós. Antes de nós continuarmos lendo, vamos ler a palavra do Senhor, mãe? Sim, aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5 está escrito: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu vou ler um versículo antes, né? Para Sim. fazer sentido. O versículo 2 fala assim. Não, o versículo 3 fala assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós vemos aí que a vontade de Deus é que todos se salvem e também que o nosso mediador, o único mediador, né, mãe? Sim, é o único Jesus. intercessor, né? É o Senhor Jesus. Então ele fala aqui: o que é intercessão? Uma intercessão é uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. A intercessão é aquela oração feita por uma terceira pessoa acerca de coisas que envolvem outras duas, e pode ser feita para torná-las ainda mais opostas ou para torná-las mais próximas, pois a intercessão pode ser feita tanto contra como a favor de uma ou mais pessoas. E aqui ele cita Romanos 11:2, que na tradução King James, né, fala: veja como sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel. Né, quando ele falou, né, Senhor, mataram os seus profetas, né? Então, aqui a intercessão foi feita ao contrário. A Bíblia também fala, né, mãe? O Senhor Jesus fala daquele fariseu que foi diante de Deus falar: eu não sou como esse publicano, pecador, né? Então essa é uma intercessão feita ao contrário, uma oração feita ao contrário. Né? Agora nós temos que diferenciar, Maria Cláudia, aquela intercessão que é feita estando as pessoas vivas. Sim. E a intercessão de pessoas mortas que estão no paraíso aguardando a ressurreição dos mortos, os santos de Deus que estão no paraíso aguardando a ressurreição dos mortos. Eles não podem interceder por nós. O único intercessor é Jesus Cristo. Agora, quando a pessoa está viva aqui na terra, ela pode orar a favor de uma outra pessoa. Sim, a Bíblia fala, né? Orai uns pelos outros para que sareis. Sim. Né? Em muitos lugares fala para a gente interceder enquanto a gente está em vida. Sim, né? E é claro que nós não vamos fazer oração contrária. Sim. Nós vamos só pedir para Deus fazer justiça, né? Porque Deus sabe o que Ele faz, Ele sabe fazer justiça, mas não fazer oração contrária contra alguma outra pessoa. A oração contrária é uma feitiçaria, né? Assim como a rebelião também é um pecado de feitiçaria. Né? Então, aqui a intercessão da qual estamos falando agora não é deste tipo, não é uma intercessão contra, mas a favor de um povo vivendo sempre. Então, o Senhor Jesus, né? A Hebreus fala que ele está vivendo sempre para interceder por eles. O sumo sacerdote é nomeado para estar a favor, Hebreus 5:1. O sumo sacerdote é nomeado para estar a favor e não contra o povo, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Isso é intercessão. E a intercessão de Cristo deve ser entre dois, a saber, entre Deus e o homem, visando o bem do homem. E tal intercessão se estende a estes pontos. Ele ora para que os salvos sejam atraídos a Deus, ora para que os pecados cometidos após a conversão sejam perdoados,
ora para que as graças que eles recebem na conversão sejam mantidas e fortalecidas, ora para que eles sejam preservados até que cheguem ao reino celestial. Então, ele vai falando aqui, né, que o Senhor Jesus ora por todos os salvos para que sejam conduzidos a Deus e assim cheguem à unidade da fé. O Senhor Jesus falou que ele rogava não somente por estes, ou seja, não só apenas por aqueles que estavam ali, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, né? Mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Ou seja, estava já intercedendo por nós. É verdade. Que nem tínhamos nascido ainda. É verdade. Ele faz uma intercessão contínua e eterna, né, mãe? Uhum. Diante de Deus, diante do Pai. Quando os tais são conduzidos a Deus, Cristo continua a orar por eles para que os pecados que cometem após a conversão também sejam perdoados. Isso é demonstrado a nós pela intercessão do sumo sacerdote sobre a lei, que intencionava retirar as iniquidades das coisas santas dos filhos de Deus, bem como fazer expiação pelos que pecaram, pois é dito, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu e ele será perdoado. Levítico 5:10, a mesma coisa é indicada na intercessão do Senhor quando ele diz, João 17:15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a gente vê que o Senhor Jesus intercede por nós para nos livrar da tentação, para nos livrar do pecado, né? Ele continua nos abençoando em intercessão. Sim. Em sua intercessão ele também ora para que as graças que recebemos na conversão sejam mantidas e fortalecidas. Isso fica claro quando diz lá em Lucas 22, 31 até o 32, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então ele sabia que Pedro não estava preparado ainda, né? Pedro não era convertido ainda. É verdade, Ele não, porque ele fala, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então ele não estava convertido ainda. A gente vê, né, mãe, que todos os discípulos se escandalizaram, como Jesus falou, né? Que todos eles iam se escandalizar, né, no momento da morte de Jesus. E todos eles então se escandalizaram e fugiram. Sim. Mas por aquela semente, né, da fé que o Senhor já tinha colocado naqueles corações, a gente vê que os que eram fiéis voltaram, né, e ficaram olhando para Jesus. Sim. Né, como a gente falou semana passada, muito importante, meus irmãos, olhar para Jesus, olhar para a cruz e seguir a Jesus. Daqui até a eternidade continuar seguindo a Jesus. Sim. Né? Quem foi que morreu por nós? Foi Jesus. Né? Então, ele diz aqui, né? Ao orar pela preservação da nossa fé, Cristo orou pela preservação de todas as graças que nós recebemos, pois a fé é a graça mãe, a graça raiz, a graça que tem todas as demais em suas entranhas, a partir da qual todas as outras fluem. A fé dá existência a todas as nossas outras graças e é por ela que todas as demais vivem. Então, se a fé for preservada, todas as graças serão preservadas e mantidas vivas, isso é, de acordo com o estado atual, saúde e medida da fé. Portanto, Cristo orou pela preservação de todas as graças que nós recebemos quando orou pela preservação da fé. O texto a seguir também sugere o mesmo ensino, João 17:11. Guarda em teu nome aqueles que me deste, guarda-os em teu temor, na fé, na religião verdadeira, no caminho da vida por sua graça, por seu poder, por sua sabedoria. Esse é o significado do texto e quem ignora isso não o interpretará corretamente. Então aí ele continua falando aqui. Em último lugar, em sua intercessão, ele também insiste em uma outra razão pela qual a sua vontade deve ser feita, a saber, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ainda em João 17, né, versículo 24. Então ele fala para o Pai nos abençoar, nos guardar, nos preservar na fé. Para quê? Qual é o objetivo? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste. É Jesus que está falando, tá, irmãos? Porque me amaste antes da fundação do mundo. É como se ele tivesse dito, Pai, eles estiveram comigo em minhas tentações e aflições, me viram em meu estado de pobreza, humilhação e desprezo, testemunharam a rejeição, reprovação, calúnia e desgraça que suportei por tua causa no mundo e agora também. Eles me verão na minha glória. Eu disse a eles que sou teu filho e eles creram.
Eu disse que tu me amas e eles creram. Também lhes disse que me levarás novamente à glória, e eles também creram nisso, mas não viram a minha glória, senão como a rainha de Sabá, não crerão plenamente, a menos que seus próprios olhos a contemplem. Além disso, Pai, eles me amam, e a alegria deles se multiplicará quando me virem em minha glória. Isso será como o céu para os corações dele. Peço, portanto, que estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Assim, essa é a razão pela qual Cristo Jesus, o nosso Senhor, intercede para ter seu povo com ele na glória. Em terceiro lugar, mostrarei a você o que deve ser inferido da intercessão de Cristo por nós. Então ele diz aqui, ele faz reconciliação pela iniquidade de duas maneiras. Primeiro, pagando um preço. Segundo, insistindo através da intercessão no preço pago em favor daquele que cometeu a ofensa. Então nós sabemos, né, mãe, que o Senhor fala, né, através de Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado para não ouvir o nosso clamor, mas as nossas transgressões fazem separação, né, divisão entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado encobre o rosto. E aqui, meus irmãos, todos nós temos pecados, né? Estamos há vários tempo aqui, muito tempo, lendo as obras de John Bunyan, e ele mostra muito isso, né? Que não é para a gente ter medo do inferno, não é para a gente seguir a Jesus porque temos medo do inferno, mas é para nós percebermos o quanto nós estamos condenados nos nossos pecados, o quanto nós precisamos de Jesus, né? Precisamos desse intercessor, porque ele faz a reconciliação pela iniquidade de duas maneiras. Primeiro, pagando um preço. Segundo, insistindo através da intercessão no preço pago em favor daquele que cometeu a ofensa. Por isso que lemos que conforme o bode era sacrificado, o sacerdote trazia o seu sangue para dentro do véu e em forma de intercessão o aspergia diante e sobre o propiciatório. Está em Levítico 16, 15 e 16. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado. Esse é o bode expiatório, né? Tinha dois tipos de bode, né? Sim. O expiatório é aquele que era levado para o deserto. Sim, que levava o pecado para fora da cidade. Isso. Né? E esse era o do sacrifício mesmo, da redenção, né? Do perdão dos pecados. Porque aqui, depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue, da remissão, né? Trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Esses eram os lugares santos, né? Os lugares onde estava a presença de Deus. Sim. Né? Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. E isso devia ser feito, como você pode ver, para que o tabernáculo, que era o lugar da presença e das graças de Deus, pudesse permanecer entre os filhos de Israel, apesar das suas impurezas e transgressões. Esse também é o efeito da intercessão de Cristo, isto é, fazer com que os sinais da presença de Deus e de sua graça possam permanecer entre o seu povo, embora por suas transgressões tenham tantas vezes provocado Deus a se afastar deles. Então, por causa de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos na presença de Deus. Sim. Nós estamos limpos do nosso pecado pelo sangue de Jesus. A culpa e o senso da disparidade que existe entre Deus e nós farão com que procuremos um homem que possa ser nosso mediador e nos apresentar justos diante dos olhos de nosso Pai novamente. Eu deduzo isso a partir da intercessão de Cristo, pois, se houvesse a possibilidade de nos aproximarmos de Deus através da nossa capacidade, que necessidade haveria de intercessão de Jesus? Absalão não ousava se aproximar da presença do seu pai sozinho, sem um mediador e intercessor. Portanto, ele enviou a Joabe para ir até o rei e interceder por ele, segundo Samuel 13, 14, 32 e 33. Além disso, Joabe também não se atreveu a cumprir essa missão pessoalmente, senão pela mediação de uma outra pessoa. O pecado é uma coisa terrível. Ele sufoca
e enfraquece a coragem de um homem e o faz temer se aproximar da presença daquele a quem ele ofendeu, mesmo que o ofendido seja apenas um homem. Quanto mais, então, deve um homem sobrecarregado de culpa e vergonha sentir-se desencorajado de tentar se aproximar da presença de um Deus santo e vingador do pecado, a não ser que ele possa vir a ele por meio de intercessor. Mas aqui está a ajuda e a consolação do povo de Deus. Existe um intercessor preparado e trabalhando para auxiliá-los em todas as suas fraquezas, vivendo sempre para interceder por eles. Então, nós vemos aí a importância de nós termos um intercessor em primeiro lugar, né, mãe? Para chegar na presença de Deus. Como que nós podemos entrar na presença de Deus? Se nós estamos cheios dos nossos pecados, nas nossas culpas, como um vento nos arrebata. A Bíblia fala, quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? Né? Não, a gente precisa de Jesus, a gente precisa do intercessor, a gente precisa de salvação. Ninguém pode dizer, eu estou com as minhas obras puras, eu consigo pelas minhas obras chegar a Deus. Ninguém consegue. Mas nós temos um intercessor e agora nós vamos clamar a Ele. Você que está longe de Deus, você que tem um vício, você que tem um problema na sua vida que você sabe que está te atrapalhando, algo que atrapalha a sua vida, uma distração, que você não tem conseguido se aproximar de Deus. Se apegue em Jesus. Só Jesus é que pode te levar no Santo dos Santos, à presença do Pai. Clame pela presença de Deus, porque Jesus Cristo pode te levar à presença do Pai. Vamos orar agora. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, ó Pai. Senhor, visita agora essa vida, essa pessoa, Senhor, que está clamando, que está orando, que está pedindo, Senhor, uma intercessão, que está pedindo, Senhor, para entrar na Tua presença. Precisamos da Tua presença, Senhor. Nós salvos, nós que já fomos purificados pelo Teu sangue, precisamos de Ti, precisamos da Tua intercessão contínua, precisamos do Espírito Santo na nossa vida para que possamos permanecer na Tua presença, Senhor. Sem Ti nós nada somos, sem Ti nós nada podemos. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus.